Olá, querido intercessor, estamos aqui para mais um encontro, do Momento Amai, falando de algo tão especial, tão importante, que é o combate espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o encontro 31, que está lá no guia, que é Batalhe por sua família. E nada tão atual, e tão necessário como o tempo que nós estamos vivendo hoje, falar sobre este tema, que é Batalhe por sua família. Afinal, a batalha pela família, ela é humana e ela é universal e solidária. Por que universal? Porque quando nós falamos em família, não se refere apenas à nossa família. Se nós formos olhar ao redor do mundo, o contexto que nós estamos vivendo hoje, nós vemos assim uma batalha universal, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste desta terra, nós vamos encontrar pessoas aí que estão enfrentando muitas batalhas dentro da sua família. E ela é solidária, por quê? Porque nós podemos compartilhar isso uns com os outros, ajudar uns com os outros. E quando nós falamos principalmente da batalha no lar, da batalha na família, quando nós falamos de reino de Deus, essa é uma premissa dentro do reino de Deus, a importância da família. Se nós olharmos para Deus, a forma que Deus se revela para o ser humano é a forma que a linguagem que ele usa é a linguagem da família. Nós temos Deus, o Filho e o Espírito. E Deus, ele se revela como Pai. Jesus se revela como Filho, e o Espírito, ele fala sobre habitação, sobre sermos casa. Então nós temos aí uma casa, um pai e um filho, nós temos família. Deus é família. Então essa é uma premissa no reino de Deus. E o nosso versículo chave dentro do encontro 31, você pode acompanhar no guia, você pode abrir na Palavra de Deus, eu vou ler direto na Palavra de Deus, Atos capítulo 16, no verso 31, ele diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Esse versículo, ele é um chamado de Deus para que nós lutemos as lutas, pela nossa família, que nós batalhemos pela nossa família. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa, Ou algumas versões, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. Que especial, um chamado de Deus para nós estarmos lutando pela nossa família. Até dentro desse chamado, uma coisa que me veio à memória muito forte, principalmente quando eu falo desse chamado de batalhar pela sua família, eu me lembro da Rainha Esther, e de todo o momento que ela viveu dentro do palácio, quando foi decretada a morte, uma sentença de morte sobre o seu povo, e o seu primo chegou para ela e convocou ela, falou: Esther, você está aí, você pode fazer algo por nós, interceda por nós. E ela estava muito temerosa, e uma coisa que o seu primo falou que foi muito chave, ele falou: por acaso não foi para este tempo que você foi chamada? E uma coisa que me chama muita atenção é isso, quando eu paro para pensar na família, na batalha pela família, às vezes nas dificuldades que nós enfrentamos, não foi para este tempo que Deus nos chamou, não foi para esta família que Deus nos chamou, não foi para este lugar, para este lar que Deus nos colocou. E a gente para pensar dentro desse chamado para batalhar por nossas famílias. E se nós olharmos para a Palavra de Deus, nós temos exemplos de Gênesis a Apocalipse, de pessoas que enfrentaram e que foram chamadas e que batalharam pelas suas famílias. Nós temos aí, poderíamos falar da história de Elcana, de Ana e Penina, que também essa batalha na família foi travada dentro do fogo amigo do lar, por isso muitas vezes é desafiador para nós. Nós temos aí os filhos de Eli,
Tá lá em 1 Samuel, no capítulo 2, né? Eli e os seus filhos, a luta que ele enfrentou com seus filhos. Então, a batalha pela família, se nós formos olhar para a palavra de Deus com carinho, nós vamos ver que esse chamado, ele se perdura em gerações, né? Nós temos aí um ataque muito claro, né, neste mundo contra a família, e nós somos chamados a batalhar pela nossa família, né? Deus nos chama a batalhar. E na batalha pela família, uma das coisas que nós podemos ter certeza é que ela pode ser vitoriosa, né, com Deus no comando, né? Onde Deus entra, nós podemos ter a certeza e descansar, né, em Cristo Jesus. Outra coisa que nós paramos para pensar e para refletir na questão da família, essa é um princípio divino, né? A família, ela é um princípio divino, ela é constituída por Deus, então ela é sagrada e ela é preciosa. É que na medida, quando nós paramos para pensar no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, na noiva que o Senhor está preparando, quando nós falamos da igreja, pensamos numa igreja forte. A igreja, ela é forte na medida que as suas famílias são fortes, porque esta é a base, né, do reino de Deus. Essa é a base da igreja de Cristo, é a família. Então nós somos chamados a batalhar. Então uma das coisas muito preciosas dentro desse chamado para batalhar pela família é que você não está sozinho. Você não está sozinho para batalhar pela sua família, porque a sua batalha na família é a minha batalha na família, é a nossa batalha na família, é a batalha do reino de Deus. Então nós somos chamados a batalhar pelas nossas famílias, né? Então nós podemos compreender que a família, ela tem esse conceito divino, ela é uma premissa do reino de Deus, ela é sagrada e ela é preciosa. Ela foi criada com uma missão, né, muito específica dentro do plano e do propósito de Deus. Por isso que nós falamos até da revelação de Deus como Pai, né, de Jesus como Filho e do Espírito Santo como nosso corpo, nossa vida como habitação do Espírito de Deus, né? Então nós vemos essa premissa, né, da família falando assim, né, dentro do reino de Deus, né? Então a família é esse lugar onde Deus provê a companhia, né? Nós não estamos sozinhos. Deus, né, fala sobre isso, sobre o homem e a mulher, sobre a companhia, sobre os filhos, sobre a criação dos filhos. A família é esse ambiente de base, de modelo, onde os ensinos para a vida em sociedade são passados, onde é criado este modelo, né, onde a fé é preservada e multiplicada para as outras gerações, né? Então o reflexo da família, ele alcança toda uma sociedade. Então Deus idealizou a família e para ela os propósitos, ele colocou propósitos elevados e sublimes. Por isso que nós vemos uma luta muito clara do diabo, né, tentando destruir os lares, trazendo dor, trazendo desesperança, mágoa, morte. E daí com isso nós vemos esse reflexo hoje de famílias desestruturadas, e o dano social, ele é imenso. Nós podemos ver essa realidade, né, na sociedade. A gente vê aí nas nações, não precisamos ir longe para ver os danos que esse causa. E dessa batalha que tem sido muito clara, né, e nesses últimos dias, né, não tem como negar que essa batalha está sendo instituída. Nós podemos ver isso claramente, né? Agora, como que nós como que nós mudamos esse quadro, esse dano social, esse reflexo, né, que nós temos visto desta batalha? Voltando-se para Deus, né? A família pode ter esperança de restauração, né? Jesus disse lá em Apocalipse: eis que faço tudo novo. Então Deus, nosso Deus, é um Deus de restauração. Então Deus está nos chamando para batalhar espiritualmente pela nossa família, está nos chamando para batalhar pelas famílias do reino de Deus, pelas famílias cristãs, pelos lares brasileiros, né, para estender o amor de Deus através da intercessão, da oração pelas famílias da terra. Então este é um chamado: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e os da sua
casa. Sim, eles estão incluídos no plano de Deus. Sim, a sua família está incluída nos planos de Deus. Os seus filhos estão incluídos nos planos de Deus. Os seus tios, os seus pais, os seus avós, os seus sobrinhos, eles estão incluídos na família de Deus. É isso que esse versículo está falando, né? É esse chamado para que nós possamos batalhar pelas nossas casas e pelas nossas famílias, porque eles fazem parte do plano divino, né? Então nós entendemos aí algo estratégico, um ponto estratégico para nós dentro desta batalha que nós temos enfrentado, é a batalha pelas nossas famílias, amém? E a palavra, essa palavra de Atos 16, ela é preciosa porque ela traz uma resposta. Ela não é apenas um chamado de Deus para batalhar pela família, mas ela é uma resposta, porque ele fala assim: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. É uma promessa de Deus, né? Mediante a fé, quando nós somos chamados a batalhar pela nossa família no campo da fé, ou seja, espiritualmente, entendendo que essa batalha que nós temos enfrentado, ela começa no campo espiritual. Nós estamos falando de um chamado para batalhar espiritualmente pela nossa família. Ele fala: crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Esse presente não está apenas para mim e para você que está crendo no Senhor Jesus, mas está ao alcance de todos aqueles que fazem parte da sua família. Eles estão incluídos neste processo, eles estão dentro dos planos de Deus. Então não desista, porque essa é a promessa. Não importa o tempo, porque o que para nós é tempo, para Deus é tratamento, né? Então nós precisamos compreender que Deus não trabalha na nossa medida, mas Ele nos dá um chamado, né, para obediência, e Ele fala: crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os da sua casa. Então essa é a promessa e este é o chamado. Então, diante dessa convocação, diante desse soar da trombeta para a batalha, nós estamos dizendo: sim, Senhor, nós estamos aqui para batalhar e para lutar pelas nossas famílias, e nós vamos fazer isso agora. Nós vamos orar juntos pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelas famílias cristãs, né, pelas famílias que estão enfrentando batalhas. Nós vamos orar pelos filhos, pelas mulheres, né, pelas esposas, pelos maridos. Vamos orar aí pelos pais, né, pelo relacionamento entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, né? E dentro desse chamado e dessa perspectiva, porque, né, a nossa fé, ela vai transformar realidades, e a nossa oração vai atingir e vai transformar realidades no nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. A obra de Jesus na cruz, ela contempla não apenas a minha vida e a sua vida, ela contempla aqueles que estão, que fazem parte da nossa família e da nossa casa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse instante, Pai. Cada um que está aqui, Senhor, cada família que está representada nesse instante, Pai, nós queremos nos colocar diante do Teu altar, Pai. Queremos colocar a nossa vida, Pai, diante do Senhor. Entendemos e compreendemos o chamado do Senhor, ó Deus, para as nossas vidas, mas entendemos o chamado do Senhor que se estende para a nossa casa, para aqueles que o Senhor, ó Deus, nos deu, ó Pai, em relacionamento, Pai, como um presente para que possamos cuidar, Pai. Queremos colocar diante do Senhor cada lar representado, Pai, cada família, Senhor, aqui representada, Pai. Senhor, cada esposa, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, cada mãe, ó Deus, cada, Senhor, marido, cada Pai, Senhor, que está aqui representado, Deus, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor conhece a realidade de cada lar, Pai. Senhor, ó Deus, alguns, Senhor, com dificuldades diferentes, ó Pai, com batalhas em níveis diferentes, ó Pai, mas é a batalha pela família que é universal, ó Deus. Mas nós entendemos que Jesus falou que nós somos mais do que vencedores nele, Pai. E isso contempla a nossa casa, Pai. Isso contempla, Pai, o nosso lar, isso contempla o coração desta mãe, isso contempla o coração deste pai, isso contempla, Pai, este filho, esta filha, Pai, que está se colocando diante da Tua presença nesse instante, Pai.
Ah, Deus, eu oro agora, Deus, por cada guerreiro que está nesse instante se colocando diante da Tua presença, Pai. Como, Senhor, uma peça-chave e central nesta batalha por este lar e por esta casa, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, Senhor, para que a Tua autoridade se revele sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, se revele sobre nossas vidas enquanto guerreiros, Senhor, de oração, ó Pai. Senhor, enquanto pessoas estratégicas, soldados dentro desses lares, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles, Senhor, que têm se levantado e orado pelos seus irmãos, ó Pai, pelo irmão, pela irmã, Deus. Aqueles que têm se levantado e orado pelos seus avós, ó Pai. Deus, de forma estratégica, o Senhor tem levantado esta geração para guerrear a batalha da família, Pai. E não somente isso, ó Pai. Nesse instante nós entendemos um chamado para orar pelas famílias, Senhor, ó Deus, cristãs da nossa nação. Nós queremos orar pelas famílias, pelos lares brasileiros, ó Pai. Pelas famílias, Senhor, que têm se levantado, Pai, e têm sentido, Senhor, as pressões deste mundo, ó Pai, tentando desestabilizar, Pai. Mas nós sabemos do Teu Espírito Santo, Pai, que é a base da nossa vida, Pai. A Tua presença, a Tua graça, como disse o apóstolo Paulo, Senhor, como nós vemos o Senhor falando com o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Nós cremos nisso, Pai, na manifestação da graça de Deus, nestes lares, Pai, trazendo quebrantamento aos corações, trazendo, Senhor, o restabelecimento dos vínculos, ó Pai, de relacionamento entre pai e filho e entre filho e Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que esta, Senhor, que esta separação, Senhor, que este abismo que se criou entre gerações, agora, Senhor, ó Deus, começa a ser transformada esta realidade, porque nós estamos orando, porque o Espírito Santo é, Senhor, esta ponte, ó Pai, que vai trazer este quebrantamento aos corações, que vai trazer esta restauração, Senhor, de gerações, ó Pai, em nome de Jesus. Esse resgate, Senhor, nesses corações, ó Pai, nós cremos nisso, na Tua palavra que fala sobre, Senhor, o derramar do Teu Espírito, ó Pai, que fala sobre esse quebrantamento do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Senhor, e nós podemos contar, Senhor, e crer nesse movimento do Espírito e através da oração clamar por cada lar, Senhor, da nossa nação, por cada lar, ó Deus, ó Deus, cristão, Senhor, ó Deus dos Teus servos, ó Pai, que tem caminhado, Senhor, diante do Senhor e tem clamado por suas famílias. Nós oramos, ó Deus, pela restauração, ó Pai, pela restauração, Pai, Senhor, pela edificação e consolidação, Senhor, ó Deus de lares, Pai, onde o Senhor seja o centro destas famílias, ó Pai, e que os frutos do Teu Espírito, Pai, o fruto do Espírito seja manifesto, ó Pai, a paz, a longanimidade, a restauração, perdão, Pai, nós pedimos que o Senhor, Senhor, esses sejam os frutos, ó Pai, que envolvam, Senhor, estas casas, esses lares e estas famílias, Pai. Deus, em nome de Jesus, e nós oramos, ó Deus, nós oramos para que, Senhor, esses guerreiros de oração permaneçam firmes nesta chamada de lutar, Senhor, esta luta, desta batalha pela família, crendo, Deus, na resposta do Senhor, crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. E nós prosseguimos firmes, né, guerreiro de oração, nesta batalha pela família, sabendo que o Senhor disse que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, Jesus.